Olá, pessoal. Vamos a mais uma unidade não menos importante do que as demais, mas super atual. Por que que eu digo que ela é super atual? Porque ela nos fala sobre ideologia e é a tentativa de possíveis aproximações. Quando a gente fala de possíveis, é que a gente não tem a garantia, né? O que eu percebo, porque que é um tema atual, é que quem fala sobre ideologia de forma alienada e equivocada está produzindo uma ideologia. Vocês vão perceber por que eu estou acabando de dizer isso para vocês, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem aqui um possível conceito para ideologia, né? A nossa aula é fruto de um material da professora Marilena Chauí, que é uma autoridade dentro da filosofia e que vai discutir essa coisa da ideologia, o que é muito interessante. Então, como ela se constrói? O que é isso que a gente chama de ideologia? A noção de ideologia ela pode ser compreendida como um corpus de representação e de normas que fixam e prescrevem de antemão. Olha que coisa interessante, o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir. Então, vocês já começam a perceber que, quando a gente fala de ideologia, a gente também está falando de alienação. Né? Para compreender o conceito de ideologia, a gente precisa também saber compreender o conceito de alienação. E compreender o conceito de alienação lida com aquela questão na epistemologia, de quem é o sujeito e quem é o objeto. Né? Então, a ideologia ela vai fazer exatamente isso. Mas ela é sutil, porque a gente não percebe como ela se constrói. Ela não é algo literal. E quando eu digo que um discurso ou um posicionamento é meramente ideológico, talvez até a própria expressão meramente ela até é equivocada. Porque essa construção desse corpus que a autora chama, ela não é literal, ela é emblemática. O que é isso, professora? Emblemática? Ela é multifacetada, não está claro para a gente. Não está explícito. Né? Então, qual é o objetivo da ideologia? É impor os interesses particulares, fazendo de conta que ele é universal. Né? Se a gente não percebe isso, ele se universaliza, ele é alienante e fica no imaginário. Quando fica no imaginário da sociedade, gente, para desconstruir é muito complicado. Por isso é que a gente tem que discutir ideologia e educação. Por isso que a gente tem que discutir currículo. Qual é o currículo que a gente espera? Quando eu falo de currículo, é das disciplinas que nós temos, né? Por exemplo, no ensino básico, uma vez que vocês vão trabalhar o ensino básico. Então, por que é importante a gente discutir determinados assuntos? Por que determinados assuntos são transversais, são interdisciplinares ou são multidisciplinares? Isso aí também, é por isso que vocês têm que compreender o que as disciplinas de educação estão fazendo num curso como a licenciatura em Química, como ela é importante, como um conteúdo como esse é importante na formação de vocês. Porque vocês vão ter que lidar com esses aspectos com os alunos de vocês. Uma aula de Química falando única e exclusivamente do objeto de estudo de Química como átomo, ou como, sei lá, os elementos da tabela periódica, entre outros aspectos, ele não vai dar conta, por exemplo, de trabalhar isso aqui. Mas, contudo, todavia, né, vocês podem se deparar com isso aqui em algumas situações, inclusive na aula de vocês. Por isso é que é importante a gente discutir e trabalhar esses conceitos, né? E aí, continuando, fortalecendo o que eu acabei de argumentar com vocês. O corpus assim constituído tem a finalidade de produzir, olha, uma universalidade imaginária, mas não é universal. É particular. Então, quando eu digo assim, olha, isso aqui é ideológico, e eu vou dizer que aquilo é ideológico porque é fruto de uma pequena parcela que não corresponde a uma realidade do que eu estou afirmando ou negando, do que eu estou dizendo como deve ser ou como não deve ser. Certo? E aí, aparentemente generaliza. Mas não é para generalizar que a gente vai ver que o que está por detrás daquela afirmação ou daquela negação, né,
é muito mais profundo do que a gente percebe. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, se eu digo que eu sou ateia, por exemplo, viu, gente? É só para vocês compreenderem como é que isso aqui é delicado. Se eu digo que eu sou ateia e não sou cristã, não significa dizer que eu necessariamente sou satânica. Mas há quem universalize essa afirmativa bem aqui de maneira equivocada. Eu vou perceber isso de cara? Não. Não vai logo dizer, nossa, você é ateia, eu não acredito. É só um exemplo, viu? Que eu estou dando em relação à minha pessoa. Estou dando uma aula e esse posicionamento é de foro íntimo e eu estou utilizando só para ilustrar aqui a aula com vocês. Então, isso é um posicionamento. Quando eu faço essa dedução que eu acabei de falar para vocês, é óbvio que eu não vou fazer assim, né? Se a gente construir esse argumento do ponto de vista lógico, a gente não pode dizer que é satânico um universo que não está lá naquelas primeiras premissas. Por isso que é importante também vocês terem contato com a lógica. Ah, mas as pessoas costumam universalizar isso. Sim, a resposta é sim. Mas quando elas universalizam de maneira o quê? Ideológica. Para eu chegar à conclusão de que eu sou satânica, porque a gente está percebendo que não é a premissa, o universo dizer que assim, olha, eu sou satânico porque eu não sou cristão. Para eu justificar e afirmar isso, é claro que eu vou passar várias etapas, um discurso que não vai fazer com que você perceba automaticamente. Entende? Eu vou tornar meu argumento que é particular em que, pessoal? Em universal. Isso é ideológico. Entendem? Por isso, gente, que se vocês quiserem, eu posso voltar. Eu faço questão, por exemplo, de repente, da gente fazer uma live para poder esclarecer isso, como acontece isso, por exemplo, no universo da educação, e como um conteúdo como esse é fundamental para a gente poder discutir. E aí, continuando. O que antecede isso, que está dentro do que eu estou exemplificando? Como é que se constrói, como é que se constitui, como é que se consolida, né? A universalização desse particular e a interiorização no imaginário, como eu estava dando o exemplo para vocês, ocorre como algo coletivo e comum, e a coerência lógica lacunar faz com que a ideologia seja uma lógica de quê? De dissimulação. Pronto, já era. Lembra que eu falei, acabei de falar para vocês, que para eu universalizar algo equivocado, eu não vou fazer isso, né? De maneira óbvia, óbvio, se a ideologia é um instrumento de dominação, como é que eu vou fazer isso assim? Não posso. Eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ter uma estrutura de dissimulação para poder consolidar, por exemplo, um argumento como esse. Quem está querendo se manter no poder não vai poder fazer isso assim de maneira, digamos, clara, de maneira que não me permita, por exemplo, questionar. Não vai poder fazer isso. Faz-se de maneira dissimulada e às vezes até com muita retórica, que é o que regularmente a gente percebe, né? E aí, continuando, agora, como é que isso acontece? Eu estou dando aqui dois exemplos, né? Duas situações no campo da educação, para que vocês percebam como é que isso se apresenta na educação. Então, o que silencia? Como é que esses instrumentos, isso que eu acabei de dizer para vocês, como é que eles se consolidam na educação? A regra da competência, por exemplo, na questão da competência, que é o que mais ou menos que a gente chama de meritocracia, né? Quem se julga competente, quem é que se julga competente, por exemplo, para falar sobre a educação, isto é, sobre a escola como forma de socialização? A resposta é óbvia, a burocracia estatal, que por intermédio de ministérios e das secretarias de educação, legisla, regulamenta e controla o trabalho pedagógico. Fica parecendo só que é democrático, entendeu? Mas a gente percebe, pessoal, que, por exemplo, grande parte das demandas de deliberações no campo da educação, elas são vindas de cima para baixo. Olhem aí como é que é feito, por exemplo, nas escolas de vocês. Em outras palavras, quem é que vai decidir, por exemplo, o critério de avaliação? Né? Quem é que vai discutir por isso, pessoal? É muito importante,
para vocês que estão começando agora, para vocês que vão estar nos estabelecimentos de ensino, sobretudo os públicos, teve alguma decisão, algum fórum, chamou a sociedade, chamou a comunidade, se você puder participar, participe. Porque é isso que evita com que, por exemplo, uma situação como essa que eu estou falando ocorra. Quer dizer, não, eu estava ali, eu fiz parte dos processos decisórios, e, claro, né, vocês poderiam, mas professor, dos processos decisórios, eles não chegam até a gente. Aí a gente cobra. Quem foi que fez isso? Como é que se elaborou aquilo? Está entendendo? Quem foi que determinou? Eu estou falando do critério de avaliação, mas imaginem isso falando, por exemplo, da carreira de vocês. Né? Então, professores do município, vou citar, por exemplo, alguns municípios aqui. Então, professores do município de Parnarama, professores, por exemplo, do município de São João dos Patos, professores do município de Codó, de Caxias, ou então do polo paraibano, né, os que eu mais tenho contato, né, de paraibano. Professor da rede municipal de paraibano. Quem é que está decidindo com vocês, por exemplo, o plano de cargos e salários de vocês? Vem da Secretaria de Educação e do Planejamento do município, ou os professores foram chamados para discutir e debater? E se não foram chamados, o que é que impede de vocês estarem nesses processos decisórios? Entenderam? Porque pode parecer que esse processo decisório foi democrático, mas de repente pode não ser. Olha como a palavra parecer e ser tem uma força para a gente poder falar de ideologia. Compreende, pessoal? Então, isso é muito importante. Estou colocando aqui a regra da competência, né? Mas a gente pode articular essa letra A aqui para qualquer elemento que seja no campo da educação. Falei aqui da formação de professores, falei aqui de critério de avaliação, a gente pode também falar do lugar do aluno, entre outros aspectos. Então, nesse sentido, olha, e aqui ela faz uma reflexão. A educação, ela não pode falar, porque se assim fizer, obrigará, né, ao reconhecimento de sua existência singular ou específica. Por isso a importância de uma ideologia. Porque a ideologia, ela impede exatamente de dizer, olha, isso aí que vocês estão dizendo que é universal, não tem nada de universal, isso é particular. Por que nos deixou de fora? Quem foi que disse que essa vontade que é de cima para baixo, ela é universal, ela é muito particular. Ela não está atendendo a uma classe, a uma categoria. Né? Ela está atendendo a um universo particular, né? De um grupo, que quer que seja. Eu citei paraibano, gente, mas eu não sei como é que acontece, eu só estou dando um exemplo, tá bom? Então, assim, isso, por que é importante isso? Aí tem uma figura muito legal de um cérebro dentro de uma jaula, né? Porque, né, impedir isso, fazer isso, vai impedir que a gente reconheça esses processos de divisões sociais. Por isso é importante uma ideologia, né? Então, o Cazuza, inclusive, ele tem uma música que diz assim, ideologia, eu quero uma para viver, porque ele percebe que todas aquelas que ele tem contato, elas não são possíveis de dar existência a ele, né? Cazuza é maravilhoso nas músicas, nas letras, porque quando não são letras românticas, que falam de sentimentos e afetos, elas vão falar de problemas sociais, né? Vão falar dos enfrentamentos sociais da sociedade brasileira de uma maneira geral, né? E aí aqui ela fala também do critério de autoavaliação. Então, a questão colocada nessa perspectiva não permitiria indagar em termos ideológicos se a autoavaliação não seria apenas a dissimulação, né? E aí liberdade de quê? Que é outro instrumento que ela pega como exemplo para falar de ideologia. E um terceiro que é os recursos audiovisuais, né? A gente vê o uso dos recursos audiovisuais, eles facilitam, mas isso não quer dizer que ele é o único instrumento, né? A gente faz a utilização tão bem elaborada, mas o conteúdo do que a gente está fazendo, às vezes ele fica escondido por conta desses recursos audiovisuais. E aí,
continuando, né? Aí, assim como a autoavaliação inventa uma pseudo-liberdade, como eu estava falando para vocês, o recurso audiovisual também tende a transformar a igualdade educacional em nivelamento cultural, né? Pelo baixo nível de conhecimentos transmitidos. Não é uma regra, viu, gente? Eu não estou dizendo para vocês com isso que os recursos audiovisuais eles devem ser tirados. A gente voltar aqui de repente para um quadro verde, né? E giz, né? Aplicativo é o que há, sobretudo em química e física. Eu vejo alunos trabalhando química, física e matemática com os usos dos aplicativos e as articulações que a gente pode fazer para poder permitir, né, a relação ensino-aprendizagem, a eficácia da aprendizagem com os alunos é maravilhoso. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode ser condição sine qua non para dizer que tem qualidade na educação. Não é. A gente sabe que não é exatamente por conta do que eu estou explicando. E aí, mais um outro, né, que é a educação como formação e como conscientização, que parece que foi lá no comecinho, quando eu estava explicando para vocês. Na ideologia contemporânea, o elemento consciência já não exerce qualquer papel, tendo sido substituído pelas ideias de eficiência e de competência no interior dos quadros definidos pela organização. Vocês imaginem, gente, que essa coisa da competência, né? Como eu vejo muito isso. Sabem como? Na ideia de esforço. Isso é tão sério, isso é tão ideológico, né? Que maqueia e que atinge a gente de maneira muito subjetiva. Porque quando a gente vê um discurso como esse, a gente se culpa. É muito sério, sobretudo no trabalho pedagógico. E aí eu vou fazer aqui um parêntese com as mulheres, né? Que são maioria no ensino básico e no segmento do ensino fundamental 1 e 2. A atribuição de nossos papéis é enorme. A gente vê a questão do esforço, a gente coloca o esforço como condição em evidência. Isso é tão sério que a gente não concorre em pé de igualdade, mas de jeito nenhum a gente chega em casa muito cansada, né? Para a gente ter que afirmar que você não conseguiu atingir uma meta por conta de falta de esforço, como uma mulher que tem uma demanda enorme, eu acho isso tão desonesto, né? E é de ideológico isso, né? Eu acho que isso dá, e inclusive mulheres as que estão, isso dá um ótimo trabalho aí no município de vocês. Eu recentemente fiz parte de uma banca de um trabalho apresentado. Foi um trabalho maravilhoso que foi apresentado, como ele foi de uma aluna do curso de licenciatura de Química, né? Foi muito lindo, trabalho maravilhoso demais, né? Falando disso, mas da professora de Química. Então, assim, é muito desonesto isso, né? Dar a evidência do trabalho em forma de esforço, quando, na verdade, a gente não está competindo em pé de igualdade. E aí, né, a gente conclui aqui que a ideologia não está fora de nós como um poder perverso que falseia nossas boas intenções. Ela está dentro de nós, talvez porque tenhamos boas intenções, né? Aí aqui eu encerro, né? Até passei aqui da quantidade de tempo, mas porque é um assunto que me agrada muito. Essa aula é da Marilena Chauí, mas também é um trabalho, né, aqui também que eu já fiz lá no curso de licenciatura de matemática no campus São João dos Patos. E sempre que possível, pessoal, me chamem, tá bom? E não desistam do curso. A gente também depende de vocês. E quando eu digo depender de vocês, é no sentido de que o nosso trabalho ele vai se expressar também nos resultados que vocês vão oferecer aí nos municípios de vocês. Um forte abraço.